andou e o ex-presidente fala nesse momento. A gente vai ao vivo a Brasília, Rafael Procópio conosco, nos atualiza e nos conta o clima lá no STF. Oi, Procópio, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Seguimos aqui de olho nesse depoimento, o sexto depoimento já, lembrando que toda essa maratona de depoimentos aqui na primeira turma do STF começou na segunda-feira e agora podemos dizer que esse é o mais esperado por boa parte da imprensa brasileira, que é o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. As primeiras perguntas do ministro Alexandre de Moraes, relator desse inquérito todo envolvendo uma possível tentativa de golpe de Estado, vem justamente nas primeiras perguntas sobre alguns pontos em que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi flagrado, digamos assim, fazendo questionamentos às urnas eletrônicas. Em primeiro momento, principalmente nas primeiras perguntas, lembrando de algumas manifestações ainda em 2021 e também em 2022, o ex-presidente da República disse que procurava sempre fazer com que questões sobre as urnas eletrônicas fossem levantadas para que o sistema fosse aprimorado. Falou nesse sentido sobre aquela reunião com diplomatas, embaixadores de outros países, em que questionou o sistema eleitoral brasileiro, mas não apresentou provas de qualquer tipo de fragilidade. Segue mais ou menos nessa linha, essa primeira fase, essa primeira parte dos questionamentos de Alexandre de Moraes ao ex-presidente da República, que mostra um certo nervosismo nesse momento para responder algumas perguntas e divagando sobre outras. Respondendo primeiramente sobre as questões de urnas eletrônicas, ele questionou, Jair Bolsonaro questionou sobre as questões específicas do sistema eleitoral, se defendendo, dizendo que existem algumas possíveis fragilidades, mas o ministro Alexandre de Moraes relembrou que o inquérito não é sobre urnas eletrônicas, sobre fragilidade ou não, e sim uma tentativa de golpe de Estado, segundo, claro, a gente sempre lembra, as investigações da Polícia Federal que foram acatadas pelo Ministério Público e deverão ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tem cerca de 25 minutos que o ex-presidente da República começou a falar e a gente segue aqui acompanhando os principais pontos. Pelo menos até este momento, os principais questionamentos foram somente aí sobre esses ataques nos últimos anos, a partir de 2018, contra o sistema eleitoral brasileiro. E é claro que existe uma cronologia, segundo tudo isso, tanto que o ministro Alexandre de Moraes faz perguntas primeiro relativas aos anos de 2018, 2020, 2021, até chegar de fato a tudo que culminou o dia 8 de janeiro de 2023, até porque o inquérito vai justamente nesse sentido. Lembrando que as 8 primeiras pessoas que estão prestando depoimento aqui no Supremo Tribunal são daquele chamado núcleo 1 dessa tentativa de golpe de Estado, lembrando sempre, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público. Seguimos de olho por aqui, pessoal, e nesse momento todo mundo muito atento aqui, esperando as respostas do ex-presidente. Valeu, Procópio. Obrigado, amigo. Bom trabalho aí para você. Valeu. A gente vai lá para o plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, segue falando, respondendo às questões, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. É a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kicis, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né, qualquer suspeição. Lembro ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa
ao nosso lado, mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ser exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto, à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. E repito mais uma vez aqui, são dos peritos, né? Mais uma vez, fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo o sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar para aprovar. Hoje o clima está tão esquisito, até dentro do parlamento, que quando se busca uma assinatura para uma PEC do voto impresso, o parlamentar tem medo de assinar a PEC. Tanto é também, senhor ministro, talvez você esteja sabendo, um projeto de reforma eleitoral está no Senado Federal já na reta final. E lá tem um artigo que diz que todo aquele que duvidar, como eu duvidei aqui, do sistema eleitoral, pena 7 anos de reclusão. Eu acho que isso não é democracia, não é o que nós queremos. Nós queremos, com toda certeza, a Vossa Excelência quer e acredita no sistema. Tudo bem, a opinião do senhor, a minha opinião por lá de cá também. Nós devemos buscar aí maneira de evitar que isso aconteça. Repito, se tivéssemos um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaria nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância.